Atos 13, 13. Atos 13, 13. Os meninos vão colocar no telão ali. E eu vou ler só um pedacinho antes aqui. Não precisa nem de mudar, não. 13, 4 diz assim: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Lá no capítulo 13 diz assim: partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor possa ter liberdade para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, noite de ceia, noite em que traremos à memória aquilo que nos dá esperança, o sacrifício do teu Filho na cruz, o sacrifício de Jesus derramando sangue, entregando o corpo, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia e subindo aos céus. Se você puder, você abre a sua boca e por um minuto comece a falar palavras de louvor e adoração ao Senhor. Comece a dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é importante na sua vida, na vida da sua família, o quanto você o considera, o quanto você o respeita, o quanto você o entroniza, o quanto por causa dele você abre mão de tantas outras coisas. Aleluia! O quanto por causa dele você permite que tantas coisas fiquem para trás. Um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo realiza, que não deixa nada esquecido, que não se esquece dos seus. Um Deus que traz para debaixo das suas asas, como uma galinha recolhe os seus pintinhos. É assim que Ele guarda a mim, que Ele guarda você, que Ele guarda a nossa casa, que Ele guarda a nossa família. Um Deus que às vezes ao nosso entendimento pode parecer que estamos esquecidos, que a nossa causa foi colocada de lado, mas a tua palavra diz que Ele não esquece. No tempo dele as coisas se realizam, as coisas acontecem. Esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso Deus, digno de todo louvor e de toda adoração. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos passear pela Bíblia agora, queridos. Vamos receber de Deus algo que Ele vai trazer aos nossos corações, através da palavra que Ele me trouxe, e que durante a semana eu fiquei preparando, eu fiquei ali recebendo, eu fiquei estudando essa palavra, aprendendo quantas coisas o Senhor foi me mostrando e foi me surpreendendo a cada dia. Nós estamos no livro de Atos, um livro que fala das atitudes dos apóstolos, um livro querido que nos traz vários ensinamentos, que nos traz vários segredos também. Nós começamos a falar aqui sobre João Marcos, um evangelista. João Marcos, um dos autores de um dos evangelhos, de uma das histórias, de um dos livros que conta a história de Jesus e sua passagem pela terra. Nós estamos falando do primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento. Não, pastor Marcos é o segundo. É o segundo na ordem que foi colocado, mas é o primeiro na ordem que foi escrito. João Marcos é o menor deles, o Evangelho de Marcos é o menor deles, mais simples. Marcos é o de menor tamanho, mas talvez o de mais importância, porque por ter sido escrito primeiro, ele serviu de base, ele serviu de referência para os demais evangelistas escreverem os outros evangelhos. É como que você ter uma história de um lugar em que você esteve, de algo que aconteceu, e que você pega um texto escrito sobre tudo aquilo, e você começa a escrever o que você viu, o que você viveu, o que você escutou, mas lendo alguém que já escreveu, então, olha, é verdade, nossa, isso aqui eu tinha até esquecido, rapaz, esse detalhe eu não estava nem lembrando para colocar aqui. Esse é o Evangelho de Marcos, esse é o João Marcos que vamos falar nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, a Bíblia está falando sobre um jovem, sobre um menino da segunda geração de profetas, da segunda geração de seguidores de Jesus, porque ele não tinha a mesma idade que os demais. Ele era apenas uma criança e já havia aquele movimento todo em Jerusalém. A Bíblia diz que João Marcos, provavelmente os historiadores, a Bíblia não, os historiadores dizem que provavelmente João Marcos
É aquele jovem que quando vê Jesus sendo preso, sai correndo, larga o lençol para trás e corre pelado. Quem já viu essa passagem na Bíblia? Às vezes a gente lê e passa despercebido alguns detalhes. A Bíblia diz que João Marcos vem de uma família rica, de uma família de posse, que ele morava no centro de Jerusalém. A Bíblia diz que a casa da mãe de João Marcos, Maria, era usada como que era emprestada para fazer os cultos, para fazer os momentos de oração, os momentos de comunhão do povo de Deus que ali se reunia, e principalmente no período de perseguição da igreja. A Bíblia diz que quando Pedro está preso e a igreja está orando pela sua libertação daquela prisão, a igreja estava reunida num lugar, na casa de uma mulher chamada Maria, na casa de uma mulher, mãe de João Marcos. A Bíblia diz que, pastor, por que o senhor fala que que aquela família era uma família de posse? Eles tinham uma casa em Jerusalém e eles tinham criados aos cuidados, para cuidar dos afazeres da casa. A Bíblia diz que quando Pedro é liberto da prisão, após aquela oração da igreja, que ali na casa de Maria se reunia, escondida por causa da perseguição, e ele bate na porta. Quem atende é a criada da casa, é uma funcionária de nome Rode. Está lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que naquela casa tinha conforto, que naquela casa tinha consolo, que naquela casa tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que Maria, mãe de João Marcos, recebia com amor e com prazer aquelas pessoas que ali se reuniam. E por todo esse envolvimento, por todo esse convívio, João Marcos ali no meio dos homens de Deus, ele resolve acompanhar um primo, Barnabé, em uma viagem missionária. A Bíblia diz que Paulo está sendo direcionado por Deus para ir para a região de Antioquia, na Ásia Menor. E quando Paulo está sendo direcionado, vai junto com Paulo Barnabé, primo. Ali Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos. Você pode deixar para o final? Nós vamos usar esse texto mais no finalzinho. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé se preparam para uma viagem missionária. A Bíblia diz que João Marcos, muito novo, eis-me aqui, quero ir com vocês. Embarca naquela comitiva, rumo a Chipre, rumo a Listra, rumo a Dermas e tantas outras cidades. Talvez como eu, como você, ao começar o nosso ministério, a gente foi com sede demais ao pote. Talvez nós fomos muito ansiosos pelo que podia acontecer, pelo que podíamos fazer, a maneira pela qual nós poderíamos contribuir. E talvez no andar da carruagem, no desenrolar das coisas, nós nos assustamos com algumas situações. Talvez na nossa caminhada ministerial, na nossa caminhada com Cristo, além de assustar, nós nos deparamos com situações que nos desanimaram. Talvez eu estou falando para um grupo de pessoas hoje que desanimou em algum ponto da caminhada, que recuou em algum ponto da caminhada. Talvez eu estou falando para pessoas hoje que em algum momento da vida cristã, da vida ministerial, desiludido, voltou atrás. Hoje, além de noite de salvação, é noite de você voltar a colocar as mãos no arado. Hoje, além de noite de libertação da sua alma, das suas emoções, é noite de você voltar para o lugar onde o Senhor te colocou. O homem não tem o poder de te tirar aquilo que somente Deus te colocou e te deu. O homem não pode remover de nós títulos, diplomas, uma série de coisas, mas a unção que o Senhor colocou sobre a nossa vida, o homem não tem condições de retirar. A Bíblia diz que o jovem Marcos, assustado com muita coisa, no início da viagem,
ele resolve abandonar o barco. Ele resolve abrir mão do trabalho missionário, ele resolve abrir mão do trabalho para Deus. Estava com ele ali seu primo Barnabé, um homem já experimentado, e Paulo, o Papa das Galáxias naquela época. Um homem duro, de palavras duras, um homem muito sério, um homem que não levava as coisas na brincadeira, porque esteve do outro lado. E quem já esteve do outro lado, quando passa para o lado de cá, sabe como as coisas são feitas e é diferenciado. Costumo conversar com o Nélito. Nélito, assim como eu, já teve uma passada pelo Espiritismo, e é onde a gente fala, né, Nélito, que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes e até bíblicos do que os filhos da luz. E Paulo era assim, querido. Quando ele era filho das trevas, a prudência daquele homem era grande. E quando ele passa a ser filho da luz, a sua prudência aumenta mais ainda. E assustado com aquilo tudo, eu imagino João Marcos escutando Paulo falar para Barnabé, falou, ó, estamos esperando açoite, pedrada, rejeição, prisão, negócio de navio, não? Naufrágio, cobra, fogo. E o jovem escuta aquilo e fala, Deus me livre. Eu vou embora para o conforto da minha casa. Minha casa lá em Jerusalém, eu posso ter cultos lá todo dia, adorar a Deus, tem uns caras que tocam violão lá, que é bênção. Vou ficar lá. Colinho da minha mãe, chocolate quente, tudo tranquilo, favorável. E ao abandonar aquela viagem, querido, Paulo se decepciona grandemente com aquele jovem. Paulo esperava muito de João Marcos. Assim como talvez eu e você já decepcionamos muitos líderes nossos. Assim como talvez você já me decepcionou muito, como eu já te decepcionei muito. Às vezes as pessoas esperam que a gente vai fazer, que a gente está ali, que a gente vai chegar e que a gente vai... Não, vou voltar. Talvez eu estou falando com um grupo de pessoas que tem andado entristecido, porque em algum momento da caminhada foram abandonados, foram deixados de lado, foram deixados às margens, talvez por uma fraqueza, talvez por causa de um escorregão, talvez por causa de uma imaturidade. E eu vejo, a Bíblia não deixa claro, mas eu vejo a possibilidade de imaturidade de João Marcos muito maior do que qualquer outra questão. E ele volta para Jerusalém, volta para sua casa, volta para sua família. O pastor, até aí nada demais. Nada demais se não tivesse um chamado sobre a vida dele. Estou falando para uma igreja hoje, onde tem homens e mulheres com chamados sobre as suas vidas. Homens e mulheres que têm algo direcionado de Deus para eles fazerem nessa terra. Pessoas que se reúnem nessa igreja para fazerem parte de uma parte do corpo, para alcançar uma região. Nós somos plantados nesse lugar, eu e você, para somarmos forças e recebermos a missão que Deus direcionou para que a gente cumprisse. Se João Marcos não tivesse isso sobre a vida dele, talvez estaria tranquilo em relação à ira que se levantou no coração de Paulo. A Bíblia diz que a viagem continua, eles vão para Antioquia, eles vão para a Ásia Menor, e nisso João Marcos volta para casa. A Bíblia diz que eles pregam, que eles evangelizam, a Bíblia diz que eles ganham almas, a Bíblia diz que eles organizam igrejas, e João Marcos volta para casa. A Bíblia diz que as coisas acontecem, que os demônios se levantam, que o povo, até os de dentro, se levantam e apedrejam o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que é de tamanha forma aquele apedrejamento, que aquele homem está prestes a morrer, e ele simula estar morto. O povo acha que ele morreu e para de tacar pedra, tipo assim, né? Já morreu, vai jogar mais pedra para aqui. Tá bom. E vão embora. A mão de Deus estava cobrindo João Marcos naquele momento, estava cobrindo Paulo naquele momento.
E também João Marcos lá em Jerusalém. Algumas pessoas socorrem o apóstolo Paulo, medicam, cuidam, e eles voltam para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, passa-se um tempo ali naquela cidade, e vem-se a necessidade de uma nova viagem missionária. O trabalho não parava. E quando eles estão organizando as coisas, direcionado por Deus, Barnabé chega e fala: Paulo, nós vamos levar uma pessoa com a gente. Quem? Quem? João Marcos. O que você acha que Paulo, assim como eu, assim como você fala? De jeito nenhum. Esse menino estava com a gente na outra viagem. Ele sabia o quanto ele era importante. Ele sabia o quanto a gente contava com ele. Ele sabia o quanto ele fazia diferença na obra com a gente. O que ele fez quando o bicho começou a pegar? Vazou e foi embora. Agora ele vai de novo? Comigo não. É o que o Paulo faz, querido. É o que o homem fez com você. É o que o homem fez comigo. Esse não serve mais. O Ivanildo foi rejeitado. O pastor Jader foi rejeitado. O pastor Jardel foi rejeitado. O Wendel foi rejeitado. João Marcos foi rejeitado. Por causa de uma situação de medo, de insegurança, de imaturidade. Por causa de uma atitude que aquele homem tomou, ele passou a ser taxado como alguém que não servia mais. Talvez nós estamos falando para pessoas nessa noite, que estão rotuladas, que está escrito nas suas testas: para mim você não serve mais. Mas você não foi levantado para mim, você foi levantado por Deus e para Deus. Então, independente do rótulo que o homem colocou em você, querido, nessa noite ele vai cair por terra, porque o chamado de Deus na sua vida o homem não pode tirar. A Bíblia diz que Barnabé se consolida, isso aí, com João Marcos, esqueci, depois eu lembro a palavra legal. Se compadece de João Marcos e fala, se solidariza, ela só vai melhorando, tá vendo? Vamos parar por isso, senão vai vir em inglês. Ele se compadece de João Marcos e fala: não, Paulo, eu não concordo em deixar o João Marcos para trás. Talvez na sua caminhada, querido, você pensando que estava sozinho, você pensando que estava abandonado, você pensando que o ministério te largou para lá, que um pastor te largou para lá, o pastor Ivanildo me deixou para trás, me largou, não preocupa comigo, não acredita mais em mim, não investe em mim. Ainda que o pastor Ivanildo tenha te tratado dessa forma, Deus está levantando Barnabés nessa noite e vai se, isso aí com você, vai se, como é que é? Solidarizar com você. Ele vai cuidar de você. Deus está levantando homens nessa igreja que vão cuidar de outros. Deus está levantando mulheres nessa igreja que vão cuidar de outras. Deus está levantando famílias nessa igreja, famílias de Barnabés, que vão cuidar de outras famílias. Deus está levantando jovens nessa igreja que vão cuidar de outros jovens, jovens desacreditados, jovens jogados fora, jovens abandonados. Deus está levantando pessoas que vai ver você sem esse rótulo de que você não serve mais e vai te trazer para o meio, e em breve você vai poder dar testemunho daquilo que Deus fez e tem feito através da sua vida. O nome Barnabé para nós ele soa meio mal, né? Porque é tipo meio Chico Bento. A gente associou Barnabé a um personagem de comédia, né? Um personagem assim de tipo Chico Bento, a Turma da Mônica. Mas biblicamente, querido, Barnabé é alguém que cuidou, é alguém que se preocupou. Biblicamente falando, Barnabé é alguém que discipulou, que não perdeu aquela semente. E é importante que você esteja lembrando de pessoas nessa noite, que você esteja lembrando de homens e mulheres nessa noite, que a semente talvez está parada, e Deus está te rotulando nessa noite como Barnabé, para que você vá cuidar dessa pessoa, para que você vai alcançar essa pessoa, para que você vai resgatar essa pessoa. A Bíblia diz que Paulo não aceita, e Paulo está
Hoje está difícil. Irredutível. A Bíblia diz que Paulo está irredutível e fala: Barnabé, comigo ele não vai. Se você insistir, você também não vai. E ele fala: então eu não vou. Eu vou para Chipre com João Marcos. E Paulo diz: tudo bem, é você que está fazendo a escolha. Ele pega Silas e segue viagem. O que eu acho interessante nessa história é que, apesar de terem um desentendimento entre os dois evangelistas, a obra não parou. Às vezes nós vemos pessoas que saem de igreja, que saem de ministério, que vai abrir outra igreja, ou que apenas sai, que causa um estrago e para a obra através da vida daquela pessoa. Querido, se você está discordando de alguma coisa ministerial, que você se posicione, mas não deixe a obra parar. A obra de Deus não pode sofrer essa perda por causa de uma situação sua e de alguém. A Bíblia diz que Barnabé segue para um lado e Paulo segue para o outro, Silas para um lado, João Marcos para o outro, e todos continuam evangelizando, e todos continuam fazendo a obra, e todos continuam alcançando almas para o reino de Deus naquele lugar. O Deus que te levantou é o Deus que te sustenta. O Deus que te levantou viu a sua queda, viu o seu recuo, viu a mão que você tirou do arado e acredita em você, e levantou um Barnabé para estar do seu lado, e levantou um Barnabé nessa noite para estar te falando: levanta a cabeça e anda, põe-te em pé que eu falarei contigo. O homem desanimou de você, o homem voltou atrás em relação a você, mas eu morri na cruz por você. Glória a Deus. Talvez o maior mal desse século dentro do cristianismo são as pessoas que se decepcionaram com as coisas, vivem arrastando dentro das igrejas, vivem arrastando na obra de Deus, não se sentem mais capazes, não se sentem mais dignas. Querido, o mesmo que morreu por você quando você era ímpio e te tornou puro, é o mesmo que morre por você de novo hoje, para poder te trazer condições de ser renovado, de ser transformado, de ser reavivado. É o mesmo. Não, pastor, eu antes, pastor, o primeiro amor, eu fazia, nossa, hoje eu me sinto, querido, você se sentia, porque você foi trazido aqui nessa noite para sair daqui diferente. Deus está trazendo mensagens proféticas para a vida dessa igreja. Deus está trazendo revelações para as pessoas que vêm a essa igreja, que estão ouvindo as mensagens ministradas desse altar. Deus está tendo um cuidado com pessoas que estão se posicionando nessa igreja, porque Deus quer alcançar uma região, e vai ser através de mim, através de você. Talvez um vai ser uma cabeça, talvez o outro vai ser só um dedinho, talvez o outro vai ser só uma unha, mas todos nós temos importância no corpo. Não pense que a sua função no corpo é menos essencial do que a outra. Ah, não, pastor, eu faço, qualquer um faz. Se qualquer um fizesse, Deus não tinha te levantado para fazer. Essa semana estávamos conversando com pessoas sobre a questão de se desligar do corpo. E nós falamos que o corpo, com o tempo, ele se... Não, o corpo, com o tempo, ele se adequa, ele acostuma sem aquela parte. A palavra não era essa, não, mas tá bom. Ele se ajusta, adapta. Mas a parte do corpo que sai do corpo, não. Você já viu alguma mão solta por aí? Você falou: que foi um acidente. Essa mão foi arrancada num acidente de carro. Que legal, mão, que legal. Um olho andando na rua. Falou: que olho bonito, que olho verde. O que aconteceu? Eles furaram o meu ex-dono e arrancou o pago do olho, e agora eu estou aí, de boa. A parte que se desliga do corpo é a parte que apodrece, é a parte que é enterrada, é a parte que é incinerada. O corpo pode ser o pior corpo, pode ter CC, pode ser torto, pode ser empenado, pode estar com gastrite, pode estar meio cego, mas é o corpo, é onde mantém vida. É de onde surgem as energias, os nutrientes
É do altar que jorram os nutrientes. Eu estou rindo porque eu esqueço. Hoje está uma vez. É do altar que jorram os nutrientes para que as partes do corpo se alimentem. Já viu quando faz um torniquete para evitar que o sangue chegue? As enfermeiras de plantão já fez até assim, né? Adriana, inclusive, está estreando hoje no diaconato da igreja. Pode aplaudir o Senhor pela vida dela? Glória a Deus. E no dia 23 do 11, estão indo mais 11 para o curso do diaconato. Já tem gente nova no Kids, já tem gente nova chegando no louvor. Em nome de Jesus, daqui a pouco a Miriam vai estar conosco. Vai estar entrando no louvor da igreja, adorando ao Senhor aqui também. Então, quando você faz um torniquete, é para evitar que o sangue chegue até aquela parte. Às vezes por um corte, uma hemorragia, e você prende o sangue. Mas não pode ficar muito tempo, porque dá gangrena e perde aquela parte, não é isso, Adriano? Assim é a parte do corpo, que não está ligada, que não está recebendo os nutrientes que saem do altar. É preciso estar ligado. Mas é preciso estar ligado, pegando esses nutrientes e levando para outras partes do corpo, que às vezes ainda não estão nesse corpo, não estão em corpo nenhum. Assim como eu e como você, serão partes que serão enxertadas, porque nós não tínhamos o direito a esse corpo, a estar nesse corpo, porque ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Diante disso foi dado o direito a todos se chamarem filhos de Deus, a oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados nela, e hoje, o que essa oliveira nos determina que faça, é que essa seiva que a gente toma dessa oliveira, que a gente possa, com galhos de uma árvore mesmo, alcançar outros galhos, e trazer e enxertar na oliveira verdadeira, Jesus. Vai pensando em alguns galhos que estão jogados lá fora. Já viu aqueles galhos que você acha na rua, que já foi tudo pelado, já está seco, já está sem força? Você fala, isso secou, não tem jeito mais não. Aí depois muito sem acreditar, você pega e enfia ele na terra, assim, na beirada do passeio, do barranco. Passa um tempo e começa a florir. O Senhor está falando que aquela pessoa, talvez até da sua casa, que você pensa que não tem jeito mais, que já secou, que já perdeu, que já envolveu em droga, prostituição, e tudo que não presta, o Senhor está falando que existe esperança, que existe salvação. Se ele não crer, pela sua fé, o Senhor vai alcançá-lo, e em breve ele estará reproduzindo, ele estará dando frutos, ele estará produzindo folhas, ele estará como uma árvore frutífera, porque não vem dele, vem da oliveira verdadeira a qual ele está ligado. A Bíblia diz que o tempo passa, e João Marcos, caminhando com Barnabé, ele se torna discípulo de Pedro. Pedro começa a cuidar de João Marcos. Estou falando de alguém que foi renegado, estou falando de alguém que saiu como um desertor, estou falando de alguém que já não prestava, inclusive para o apóstolo, para o pastor daquelas pessoas. Estou falando de pessoas como eu e como você, que já decepcionamos muita gente na caminhada cristã, que muita gente contava com a gente e a gente deixou na mão, que muita gente contava com o nosso apoio e a gente, na hora a gente largou para lá. Por maldade? Não, ninguém faz isso por maldade. Às vezes por medo, às vezes por imaturidade, às vezes por pensar o que vai me trazer de transtorno nessa decisão. Às vezes por olhar para trás e ver uma casa tão cômoda no centro de Jerusalém, onde as pessoas se reúnem para louvar a Deus, para adorar, para orar, e o povo é liberto da prisão. Talvez por N motivos, pessoas nessa noite recuaram, esfriaram, abriram mão. Pastor, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. E o que te falta para voltar, querido? Hoje é noite de retorno. Hoje é noite de voltar ativa. Hoje é noite de vestir o seu meião, vestir o seu uniforme, calçar a sua chuteira e já começar, querido, a aquecer. Porque o tempo não para. O mundo está se perdendo. E nós podemos ser aqueles que estão levando a palavra na última hora. Nós podemos estar sendo os últimos gritos nessa terra. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar.
E durante muito tempo a teologia da prosperidade trouxe um distanciamento da volta de Cristo para a igreja. Durante muito tempo a teologia da prosperidade trouxe não tem a palavra que eu ia falar, mas tirou a importância da volta de Cristo. Eu ia falar uma inoportância. Ainda bem que o Senhor está aqui nessa noite. Tirou a importância da volta de Cristo. Durante muito tempo a teologia da prosperidade pregada nos altares das igrejas tirou a alegria da salvação, o gozo da nossa alma. Tirou a salvação como o bem mais precioso que o cristão pode receber em vida e pode gozar depois da morte. Hoje a maioria dos crentes não sentem mais prazer quando vê alguém se rendendo a Cristo. O céu ficou tão sucateado na mente dessas pessoas por causa de um ensino bandido em muitos altares, que as pessoas não conseguem se alegrar em saber que mais alguém vai para o mesmo lugar que ela está indo, e que esse lugar é simplesmente o céu. Tem uma frase que fala que não é uma frase, é um parágrafo inteiro, né? Que não é possível alguém estar indo para o céu e não estar preocupando com tanta gente que está ficando para trás. Ou você não sabe o que é o céu, ou você realmente não está indo para lá. Porque quando a gente pensa no que é o céu, quando a gente pensa no que é o Senhor, quando a gente pensa o propósito de existirmos, o propósito da salvação, quando a gente pensa em todas essas coisas num conjunto, quando a gente vê pessoas que ainda não estão nesse pacote de viagem da CVC Celestial, e a gente não pensa em incluir essas pessoas, alguma coisa está errada. Ah, pastor, mas tem gente que não quer nada com a dureza, não. Você queria? Foi fácil para Jesus entrar nesse coração? Quantos anos que Jesus teve que trabalhar? Foi só 6 dias e mais um para descansar, não. Quantos anos que Jesus teve que trabalhar para conseguir quebrar a dureza desse coração seu e meu, a cegueira espiritual que nos assolava, tirar o desejo pelos prazeres das coisas que teriam que ficar para trás, as coisas que te prendiam para te impedir de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Quantas coisas Jesus teve que fazer. Jesus é soberano, querido, na vida daqueles que creem. Na vida dos que não creem, tem que dar quase pirueta para convencer o cara. Pastor, é o Espírito Santo que convence? Sim, mas você precisa de vê-lo, você precisa de compreendê-lo, você precisa de aceitá-lo. Às vezes me impressiona as pessoas que aceitam a Cristo e continuam com as mesmas práticas. Ele não te chamou para aceitá-lo, para poder só aceitá-lo e ir embora. Ele chamou para aceitá-lo, querido, para mudar a sua vida totalmente. A Bíblia diz: aquele que rouba não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que mente não mente mais, aquele que traía não trai mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que se drogava não se droga mais, aquele que andava caído pelos passeios, pelas ruas do bairro não anda mais, aquele que chorava continua chorando, mas agora por amor às almas perdidas, porque o Senhor traz um coração sensível. O Senhor quer te entregar um coração sensível nessa noite. O Senhor está falando com pessoas nessa noite que em algum momento da caminhada retiraram a mão do arado, ou que talvez não chegaram nem a colocar. Pessoas tão novas de evangelho: pastor, eu estou pondo o pé agora nessa viagem missionária que o Senhor está falando, eu nem saí dela ainda não. Pois é, o Senhor está te falando para que você se fortaleça, porque Ele tem algo grande para a sua vida. Não é carro, não é moto, não é navio, não é sítio, não é prédio, também para alguns. Mas Ele tem algo grande para a sua vida, Ele é alcançar outras pessoas. É levar a palavra dele até outras pessoas. Isso é para poucos. Isso são pessoas que foram escolhidas. Está entendendo o que você está aqui nessa noite? Você podia estar assistindo Flamengo e Corinthians, você nem como é que acabou, se já acabou,
Você podia estar em casa, comendo pipoca, no cinema, não sei na onde, mas você está aqui. Porque você foi escolhido, você foi chamado. Existe um chamado sobre a sua vida. É por isso que você capenga, é por isso que você se arrasta, é por isso que você cai no chão, mas você não consegue voltar. Você não consegue voltar para lá. É por isso que você vem. É por isso que você vem ouvir. É por isso que, apesar das circunstâncias, você acredita que através da ministração da palavra você está se fortalecendo. Pastor, vai estar sendo 0,1%. Mas não é melhor do que 0,0000? E a cada dia a gente sai daqui mais fortalecido, mais renovado, mais crente, mais acreditando que precisa de mudança, mais acreditando que precisa de alcançar outras pessoas. E às vezes a gente está chateado, chuta o balde, não quer mexer com nada, daí a pouco, visitar uma família ali. Vamos mexer com a igreja, mas não. Nós vamos sair de igreja, quer saber desse negócio mais, cansei desse negócio. Preocupado porque a família que está parada, os filhos estão crescendo, o casal está quase separando. Vamos chamar isso para a gente tomar um café, para a gente... E aí começa. A gente não consegue ficar fora disso. E o Senhor está dizendo para a pessoa, já que não consegue ficar fora disso, Satanás quer tentar te deixar dentro disso, mas arrastando. E o Senhor não fala com gente arrastando, por isso Ele está falando com você, põe-te em pé e falarei contigo. Hoje é noite de você voltar ativa. Hoje é noite de você ser fortalecido. Hoje é noite de uma unção diferenciada de Deus descer sobre a sua vida. O Espírito Santo está aqui. Quando você chegou, quando esses levitas chegaram, Jesus já estava na casa, querido. E o tempo passa. João Marcos agora é considerado filho. Se você pega lá em... E aí eu tenho que pegar a cola, né? 1 Pedro 5,13. Falei com os meninos que se não desse para colocar ali, não tinha problema não. É quando Pedro fala, traga meu filho, Marcos, rejeitado, desertou, agora é filho de Pedro. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. O rejeitado, aquele que fugiu, que deixou a turma na mão, agora já é tratado como filho de um dos apóstolos, de Pedro, o Pedrão, que caminhou sobre as águas. Você está entendendo que depois de Barnabé, Deus vai continuar levantando pessoas para cuidar de mim e de você? Você está entendendo que depois de Barnabé, nós vamos virar Barnabé também, vamos cuidar de outras pessoas? Você está entendendo que o fato de Paulo não querer que você continue junto dele, isso não pode te parar na fé? Você está entendendo que o fato de pastores, de obreiros, de missionários, falar que não quer você por perto, mas não pode te parar na fé? Você não foi chamado por Paulo. Nós vamos ceiar daqui a pouco. E a Bíblia não diz, fazer isso em memória de Paulo. Fazer isso em memória de mim, de Jesus. Aquele que te chamou. Por isso hoje à noite, querido, você levantar a sua cabeça. Por isso é noite de você compreender mais do que ouvir, porque ouvir entra de um lado e sai do outro. Quando compreende, entra de um lado e fica aqui. Falei de manhã no... Como chama? Mezuzá. Mezuzá é uma pecinha de madeira, de louça, depende do material, que o judeu coloca na beirada da porta. E sempre que ele passa, tem que passar pela porta, né? Sempre que ele passa pela porta, ele lembra que é preciso adorar, que é preciso louvar, que é preciso buscar, que é preciso lembrar, que é preciso se colocar na dependência. Por isso, quando entra, o nosso mezuzá está aqui. A Bíblia diz, encurca na cabeça do teu filho, ela põe um mezuzá lá dentro, para que ele não esqueça. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer ele não se afastará dele, porque já está lá dentro. E aí agora, filho, cuidado por Barnabé, filho de Pedro, a história começa a mudar. A história começa a ter uma reviravolta. A sua história está começando a mudar. A sua história está começando a ter uma reviravolta.
aquela história da pior família do bairro, aquela história do pior filho, aquela história do pior marido, aquela história do pior casamento, aquela história do pior crente, aquela história do pior funcionário. Essa história começa a mudar, porque aquele que te prometeu é fiel e justo para fazer cumprir na sua vida todas as promessas que fez em relação a mim e em relação a você. Pastor, que promessa que é essas? Vamos começar por uma. Em ti, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra. Minha família está na terra. Você está doido? Sua família está na terra, queridão. Você é abençoado. Pastor, essa luta que eu passo, não dá nem para acreditar. Pois é. Se Lázaro tivesse aqui, o irmão Lázaro, ele diria: vou passando pela prova e dando glória a Deus. É com essa luta que ele vai chegar lá. Porque afinal de contas, o que vencer, o que vence está em luta, o que vence está em batalha, o que vence está na peleja. Aqui não é lugar de descanso. Aqui não é lugar de um evangelho de descanso, de um evangelho que massageia ego. Você está no lugar errado, querido. Se você espera ouvir algo que massageie o seu ego, que não te confronte, que não te faça buscar ser melhor. E a gente costuma dizer aqui que quando a gente vai receber a mensagem de Deus para passar para a igreja, primeiro ele arrebenta a gente todinho, para depois trazer para vocês. Aí vocês têm que arrebentar um tiquinho também, não é possível. Compartilha com a gente essa quebradeira aí. Porque a palavra de Cristo diz que aquele que começou a boa obra em nós não terminou. Se não terminou, nós estamos em obra. Se estamos em obra, todo dia quebra alguma coisa, arranca alguma coisa, assenta alguma coisa, põe alguma coisa, aperta alguma coisa. Casa em construção não tem paz, querido. É poeira, é quebradeira, é bateção. Vai no depósito buscar um pacote de argamassa. É assim o tempo todo, a gente não tem paz não. E por que tem gente querendo viver essa paz toda? Ah, pastor, cheio quando aceitar Jesus, o tempo ia ficar uma maravilha. Ficou, você tem Jesus. Mas os problemas, pastor, quem te falou que você ia deixar de ter? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha coragem, vai em frente. Não desista, se coloque de pé, enfrente essas situações, porque eu venci o mundo. E aí, querido, a gente chega num ponto, talvez um dos pontos mais agradáveis dessa mensagem. Deus não desamparou João Marcos. Quando Paulo escreve ao povo de Colosso, o Paulo não queria nem ver João Marcos mais. As coisas mudaram. A história mudou. As pessoas da sua rua têm te olhado hoje e têm falado: é mesmo a Valdelane? É mesmo o Tiago? Esse era aquele Tiago? Esse era aquele Peter? Esse era aquele Ivanildo? Não é possível. O que aconteceu com ele? Ué, se teve remédio para ele, tem para mim também. Eu estou muito melhor do que ele. Ele era muito pior do que eu. Você está entendendo que por que Deus levanta uns fumos, igual eu, igual você? Para confundir as pessoas. Ele pega os que não são para confundir os que são. Porque quando ele olha para um trapo de imundície como eu era, e faz de mim um marido, um pai, um pastor, uma pessoa carecedor de misericórdia, mas uma pessoa muito melhor do que era, ele está querendo dizer para o restante todo: ah, meu filho, se eu transformei a vida do Ivanildo, eu não posso transformar a sua? Né, Marcão? Eu estava conversando ontem, o Marcão falando: pastor, era terrível. Nós fomos no encontro de casais ontem, o Marcão foi com a gente, ele de Silvana. Falou: pastor, quantas vezes que eu entrei nessa igreja e ficava lá no fundo assim, ó, chapadão, zoando na igreja. E ontem estava lá o Marcão, de braço dado com a esposa, no encontro de casais. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus pela vida dessa família? Porque é isso que Deus faz. Quantas
histórias, a gente poderia parar para ouvir aqui com o pastor, se eu pudesse falar do meu passado aqui. Tem gente que o passado era tão negro, mas tão negro que não pode nem contar. Sabe aquele passado só ele, Deus e o diabo pode saber? Não pode nem contar. Pô, se eu pudesse contar um testemunho, mas não pode nem falar o que ele fazia. Mas Deus restaurou a vida de João Paulo, João Marcos. João Paulo está pregando na terra, né? Deus restaurou a vida daquele homem que ele manda te dizer nessa noite que ele veio para restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Creia. Pastor, eu estou frio na fé. Pastor, eu não estou como eu era antes. Pastor, eu não estou conseguindo nem orar. Creia que as coisas vão acontecer. As coisas estão começando a acontecer. As coisas estão começando a dar certo. As coisas estão começando a ser diferentes. Deus está começando a levantar pessoas. Deus está começando a levantar Barnabés. Deus está começando a levantar Pedros na sua caminhada. Creia que as coisas vão mudar, querido. Existe um chamado sobre a sua vida. Existe uma chamada sobre a sua casa. Creia. Tem uma canção que diz assim. Puxa aí, Giovana. A chamada é de Deus. Ela vem acompanhada de sofrimentos, de perdas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida para quem suportar. Onde pisar teu pé, pode estar certo que Deus vai te abençoar. Se levante quem quiser se levantar, mas vai perder porque é de Deus a chamada. Enfrente leão, derrube gigantes, Deus confirmará seu ministério aqui. Creia que desse deserto rios irão surgir. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, que te capacitou e também te encheu. Então creia porque é de Deus a chamada. A chamada é de Deus. Ela vem acompanhada de sofrimentos, de perdas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida para quem suportar. Onde pisar teu pé, pode estar certo que Deus vai te abençoar. Se levante quem quiser se levantar, mas vai perder porque é de Deus a chamada. Enfrente leão, derrube gigantes, Deus confirmará seu ministério aqui. Creia que desse deserto rios irão surgir. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, te capacitou e também te encheu. Creia porque é de Deus a chamada. Não foi o homem que te chamou não, querido. O que Deus te deu, o homem não pode tirar de você. Aquela unção que o Senhor derramou e acreditou e confiou sobre você. Ah, quem é o homem? Qual homem que vai poder vir tirar isso de você? Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de libertação. Libertação inclusive de mente. Libertação de nós mesmos. Deus me libertando de mim. Deus me libertando da minha mente cativa. Tem um livro de Joyce Meyer que tem o tema de Ele veio para libertar os cativos. Cativos da mente, cativos de uma ideologia, cativos de uma cultura. Ele veio para poder te colocar de pé nessa noite, para te reerguer, para dizer que você foi chamado, que você foi escolhido, que existe algo diferenciado na sua vida, que é Ele, que é a presença dEle, que é a chamada dEle, que é a unção dEle. Ele não desistiu de você. Ele conta com você, comigo, pastor. Não, com você. É por isso que ele está dizendo, põe-te em pé, filho. Eu falarei contigo. E caminhando para o encerramento dessa mensagem, Paulo agora, após ver que João Marcos é um novo homem, é um homem que não parou, é um homem que não desanimou, é um homem que não entregou os pontos, é um homem que não tirou a mão do arado, é um homem que não fez beicinho, falou, ele não quer que eu vou mais não, então a azar é dele, eu estava até querendo ajudar, eu estava até querendo contribuir, mas agora também não vou fazer mais nada. Não! João Marcos continuou trabalhando, João Marcos continuou crescendo, João Marcos continuou aprendendo.
João Marcos continuou buscando, a ponto de Paulo ter que reconhecer e falar com os colossos: e se João Marcos for, recebam bem. É esse o rejeitado, é esse o desertor. As pessoas que um dia falavam com você que você não serviria, elas baterão na sua porta, elas te recomendarão para outras pessoas. Já viu aquelas situações que chegam pessoas até você e dizem assim: o fulano de tal pediu para te procurar, falou que você pode me ajudar. Você fala: uai, o fulano de tal? Alguém já passou por essa situação? De você receber pessoas enviadas não pelo seu inimigo, né? Que Satanás não envia ninguém para salvação, mas pessoas usadas pelo mal, que já se levantaram contra a sua vida, que já colocou o pé no caminho para você cair, que já fez armadilha. Já vê aquele negócio, o cara está de costas assim, na escola é terrível. O cara está de costas conversando e tal, o outro vem e passa assim atrás dele, para ele não pensar aqui e cair. E aí essa pessoa que já fez essa armadilha para te derrubar, hoje ele já está mandando pessoas te procurar. Hoje quando o trem aperta, ele já pensa assim: eu vou procurar o Marcão. Olha o Marcão, cara, já. Marcão falou ontem, o pastor, tá vendo aquele cara? Já briguei com ele na porrada aqui na rua, aqui, eu soco e pontapé um no outro. Hoje eu sou crente, ele também é crente, a gente conversa, tem amizade. Glória a Deus. É disso que eu estou falando, querido. Pessoas que te perseguiram, que disseram: você não vai dar em nada, você é uma barrigada perdida, você é uma cria perdida, essa família sua não vai vir em nada. Pode vir alguma coisa boa de Belém, pode vir alguma coisa dessa família sua, você põe uma capeta na rua, essa família de macumbeiro, essa família de mendigo, essa família de cachaceiro. Você está doido, meu filho, entrando nessa família, isso é perdição para a sua vida. Mas o Senhor falou: aí, quem dá a última palavra sou eu. E eu ainda não falei. Eu ainda não bati o martelo. Mas hoje Ele te trouxe aqui para falar. Hoje Ele te trouxe aqui para bater o martelo sobre a sua vida e dizer que você é mais do que vencedor. Que esse diagnóstico que te deram no passado, ou no passado, porque agora você já está sendo recomendado para ser recebido e bem recebido em Colosso. E o que mais me impressiona, querido, é que não é só para Colosso mais que Paulo envia, ou fala para ir, ou caso vá, João Marcos. Lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo 4,11, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala: olha, Paulo já pressentiu a morte, já está sabendo que está caminhando para os últimos dias, já está derrubado lá. E ele fala: olha, muitos me abandonaram, muitos ficaram pelo caminho, muitos me largaram e foram para outras bandas. Mas está comigo Lucas, está falando do médico Lucas, do evangelista. Traz para mim, quando você vier, a minha capa, que está em Troade, e traz João Marcos, porque me é muito útil no ministério. Querido, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Esse é o fim da vida de Paulo. Paulo está encarcerado, morrendo, e ele lembra daquele que rejeitou. Ele lembra daquele que na caminhada recusou perseverar. Ele lembra daquele que deixou de continuar na obra. Mas ele reconhece que o Deus que ele servia fez algo na vida daquele homem, que hoje ele tinha que, como a gente fala, né, dar a mão à palmatória. Ele tinha que reconhecer o que Deus era na vida de João Marcos. A Bíblia diz que Pedro, estando encarcerado, ele chama João Marcos. Ei, João Paulo. Ele chama João Marcos: filho, vem para perto. E João Marcos chega naquela prisão e pega uma caneta e pega um papel e começa a ouvir os relatos de Pedro e começa a escrever. Hoje mais conhecido, o diário de bordo
mais conhecido como Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Aleluia. Querido, eu acho que você não entendeu. Nós estamos falando aqui de alguém que foi rejeitado, alguém que foi deixado para trás, alguém que foi humilhado, desprezado no meio dos amigos. Nossa, isso é ruim demais, isso é o pior que tem. Os caras não quiseram te levar nem para carregar a mala. Nós estamos falando da volta por cima, nós estamos falando de um recomeço, nós estamos falando de um Deus que muda realidades, nós estamos falando de um Deus que muda história. Nós estamos falando de um Deus que pega alguém desacreditado como eu, como você, e nos coloca numa plataforma de destaque para que a glória dele possa brilhar através da nossa vida. Nós estamos falando de alguém que saiu da sarjeta, de alguém que saiu do conforto de uma casa, de uma célula em Jerusalém. Nós estamos falando de alguém que ninguém queria por perto. E nós agora estamos falando do maior evangelista de todos os tempos, chamado Paulo. E esse evangelista escreve e fala: Lucas está comigo, é o meu médico, é alguém que anda comigo. Mas eu preciso de mais duas coisas. Eu preciso da minha capa que ficou em Troade, e preciso de João Marcos, porque me é útil para o ministério. Lá na empresa você vai ver como você vai dar a volta por cima. Lá na sua família, aqueles que te destratavam, que te humilhavam, falou: mamãe tinha que ter te abortado quando ela estava grávida de você. Na igreja, aqueles que falavam: você não serve para nada não, meu filho, você está doido, nem para ficar na porta cumprimentando os irmãos, como se ficar na porta cumprimentando os irmãos fosse uma coisa ruim. Tem pessoas nessa igreja que permaneceram nessa igreja por causa de um abraço que receberam lá na porta, de vocês, diáconos, de pessoas que já trabalharam nesse diaconato e hoje estão servindo em outras áreas. Talvez você ouviu coisas que te desanimou. Talvez quando seu marido morreu, falava para você: agora acabou. Talvez quando seu filho morreu, falava: agora acabou. Talvez quando você perdeu o seu emprego, falava: agora acabou. Talvez quando você saiu daquela igreja, falava: agora acabou. Rejeitado. Para onde você vai agora? E o Senhor está falando: peraí. Barnabé, vem cá. Pedro, vem cá. Peraí. Caminha com esse menino para mim. Ensina esse menino para mim. Cuida desse menino para mim. Vai até ali com esse menino. E quando esse menino volta, ele escuta: meu filho, corre, você está sabendo? Não o quê? Você lembra de Paulo? Nossa, Paulo está com a raiva danada de mim. Não. Paulo está quase morrendo. E ele falou que você é o último que está perto dele. É isso que o Senhor está te falando nessa noite. Ele vai surpreender pessoas através do que ele vai fazer na sua vida. Ele vai surpreender pessoas através do que ele vai fazer no seu ministério. Ele já te entregou um ministério e está parado. Ele vai surpreender congregações, ele vai surpreender células, ele vai surpreender grupos, ele vai surpreender pessoas. Porque quando olhar, vão falar: é o João Marcos. É. Mais conhecido como Marcos. Você já leu o Evangelho de Marcos? Eu escrevi. Você conhece Pedro? Eu falava ao pé do ouvido o que havia acontecido sobre o meu Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho de Marcos é o Evangelho das dores, que retrata com mais, mais simplicidade, com mais facilidade para o povo entender. Você sabe por quê? Porque foi ditado por um peão pescador, um homem iletrado, um homem simples, de pouca cultura. Pedrão. O senhor mesmo é um fantasma? Se for o senhor, fala que eu vou aí. Pedrão, preso, contando as histórias do seu ajudante Marcos. Seja ajudante de alguém. Nosso pastor Jorge Linhares conta das vezes que ele carregava as malas, as pastas, as sacolas do seu pastor quando descia do carro. Pastor lá da Batista da Floresta, Glaimon Terrapinto, né? E muitos homens ao seu redor: olha o puxa-saco, olha o carregador de pasta do pastor, vai lá, puxa-saco. E hoje ele fala: eu estou aqui como pastor presidente da Igreja Batista Getsemane, e aqueles que me chamavam de puxa-saco, passo no Concórdia, muitos deles
estão sentados nas calçadas, bêbados, desviados. Ô Jorge, olha para nós, Jorge. Ô Jorge, tem misericórdia de nós, Jorge. Cuidado, o mundo é redondo e dá voltas. Um dia você pode estar por cima, mas outro dia você pode estar por baixo. E aquele que você criticou, e aquele que você falou que não servia mais, pode ser aquele que vai estender a mão para você. Amém, queridos? Eu encerro essa mensagem convidando aqui à frente pessoas que se tiram o Senhor falando que hoje é noite de fortalecimento ministerial, que hoje é noite de voltar ao trabalho, que hoje é noite de colocar a mão no arado. Pastor, tu vergonha de ir, se eu for, vai ficar todo mundo pensando que eu parei de fazer o que eu tinha que fazer. Que se dane quem ficar pensando, querido. Não perca a sua bênção por causa do que vão ficar pensando, porque eles vão continuar pensando do mesmo jeito que você. Então não deixa de ser bobo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. O altar é lugar de recomeço. O altar é lugar de reconciliação. O altar é lugar de um tempo novo. O altar é lugar de fortalecimento ministerial. O altar é lugar onde o Senhor pega os desacreditados e traz para serem acreditados. O altar é lugar onde o Senhor pega pessoas que falam: pastor, eu não consigo nem pôr a mão em nada mais para fazer. O altar é lugar de pessoas que falam: pastor, nem eu acreditava em mim mais, mas o Senhor está te trazendo para esse novo tempo. O Senhor está te trazendo para esse novo período da sua vida. O Senhor está te chamando, João Marcos, para você vir, para você ser honrado no mesmo lugar. A Bíblia diz que o Senhor fala para aqueles pescadores: volte no mesmo lugar e lança a rede. Tem uma música de Samuel Mariano que diz que não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco de país. Você vai voltar para o mesmo mar, a mesma rede, o mesmo barco, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepare que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto Ele vai com você. Depois do culto se prepare para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crentes nessa terra. E assim você vai sair daqui hoje, surpreendido pelo que Deus fez. Talvez tem pessoas no nosso meio que ainda estão pensando: eu não sei se eu vou lá, sentado eu aqui recebo. Querido, é aqui no altar que você vai derramar suas lágrimas. É aqui no altar que você vai derramar aquilo que entristeceu o seu coração. É aqui no altar que você vai liberar perdão. É aqui no altar que você vai ser perdoado. É aqui no altar que a sua vida vai ser mudada, que a sua vida vai ser transformada. Pessoas estão aqui chorando, pessoas estão aqui recebendo essa mudança de realidade em suas vidas. Se eu fosse você, eu levantava do seu lugar e viria para cá também. Se eu fosse você, eu viria buscar também esse tempo novo para a minha vida ministerial, em todas as áreas da minha vida, buscar essa transformação, buscar esse recomeço, esse reinício. Pastor, eu entendi a palavra hoje, eu quero esse tempo novo na minha vida. O Ministério de Louvor vai entoar uma canção, querido, e você vai ter a oportunidade de voltar, de sentar num canto, de deitar, de rolar, de sentar aqui em cima, de sentar onde você quiser, mas você vai ter a oportunidade de abrir o coração. Os demais vão baixar a sua cabeça e vão orar, e vão receber de Deus aí também. Mas aqueles que vêm até o altar, aqueles que tocam na ponta do altar, meu irmão, o fogo contagia. O fogo contagia aqueles que tocam na ponta do altar. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de recomeço. Feche os seus olhos, igreja. Pode levantar a sua voz, pode clamar, pode buscar, pode pedir por essa misericórdia, que Ele está aqui. Ele está liberando nessa noite. Ele está alcançando pessoas que haviam ficado para trás. Ele está alcançando corações que estão entristecidos. Ele está alcançando desertores, pessoas que têm medo, por imaturidade, por simplicidade, por dúvidas no coração, voltaram atrás.
trabalhando nessa noite. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Hoje é noite de lembrar que o Senhor tem na minha e na sua vida. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de tomada de atitude. Que você pode estar pedindo para ser cheio. Que você esteja recebendo nesse momento. Se você está no seu lugar e quiser vir para cá para frente, venha. Venha para cá para frente, ainda dá tempo. Vai pedindo para ser cheio. Vai pedindo para ser renovado. Vai pedindo para ser transformado. Vai pedindo uma mudança ministerial na sua vida. O Senhor está preparando pessoas para a guerra. O Senhor está preparando pessoas para a batalha.
emocional, as emoções de cada uma dessas pessoas. Pessoas que entraram na depressão por causa de palavras que foram lançadas. Pessoas que entraram no descrédito total por causa de um veredito que foi dado. Nós quebramos essa cadeia do mal nessa noite. E ministramos a libertação sobre o teu corpo, a libertação sobre a tua igreja, a libertação ministerial pegada por essas pessoas. É um tempo novo, é um vinho novo sendo derramado nesse lugar. Deixa transbordar, deixa se embriagar, deixa se embriagar, deixa se embriagar, deixa o vinho ser derramado. Pessoas úteis.